E aí pessoal, aqui é Simei novamente do canal Thundertech. Hoje a gente vai continuar com a terceira aula falando sobre memória. Bom, e a gente vai ver nessa aula quais os modelos de fabricantes, que tem no mercado, funcionamento, qual a melhor escolha. Basicamente parecido com a aula passada dos processadores. Quais os modelos de fabricantes no mercado? Para memórias, a gente tem uma vasta gama de fabricantes. As principais eu listei aqui bem rapidinho, que é a Kingston, a Aorus, HP, Corsair, Crucial, G-Skill, HyperX, Mark Vision. Essa Mark Vision aqui existe há muito tempo mesmo. Tanto a Mark Vision quanto a Kingston são as melhores para baixo custo, né? Kingston tem também mais caro, mas essas duas são as melhores de baixo custo. A Mark Vision, ela já não sei se ela está fazendo atualmente memórias, né? Mas de todas aqui de baixo custo, a Kingston é a melhor de todas. E os modelos são centenas, existem muitos modelos. Eu vou tentar depois dar uma passadinha em alguns aqui e dizer quais são o que eu recomendaria para comprar, né? Bom, e seu funcionamento? O funcionamento da memória RAM, ela é basicamente um sistema, né, um componente que tem escrita e leitura de dados de forma muito rápida. Então, quando o computador lá é ligado, o sistema operacional ele é carregado para a memória RAM e depois disso o sistema operacional vai carregar os programas que estão programados por ele para que ele vá para a memória RAM. Depois disso, à medida que você vai abrindo os programas e tudo mais, tudo vai para a memória RAM. Então lá ele fica pronto, os processos, para o processador ir lá fazer seu trabalho. O processador processa aquele processa, que é meio redundante, né? Processador processa, e depois ele volta para a memória RAM. E quanto mais programa você tem na memória RAM, talvez você fique sem espaço. Daí a importância de você saber quanto de memória RAM você precisa para o computador. E o acesso ao dado da memória RAM é muito rápido e praticamente instantâneo. É claro que ele tem o limite de velocidade do barramento, né? Mas assim, ele é feito de forma aleatória e pode usar qualquer posição, que é muito diferente do HD que a gente vai ver depois. Que ele já é bem mais lento e por isso que o HD não tem uma capacidade da memória RAM, né? A memória RAM tem a capacidade do HD, porque são tecnologias, apesar de ser de armazenamento, são totalmente diferentes. E também, por último aqui, a velocidade ela é determinada pela frequência. Do mesmo jeito do processador, a memória RAM ela tem uma frequência, então a gente vai ver direitinho quais são as frequências que você deve utilizar na hora da compra de uma memória RAM. Continuando sobre o funcionamento, a gente tem aqui uma tabelinha sobre as frequências e tecnologias de memória. As memórias um pouco mais antigas são, um pouco não, já são bem mais antigas, são a DDR2, que a frequência delas era até 1066. Tem a DDR3, que ainda é vendida no mercado. A DDR2 também, mas é mais difícil de achar. A DDR3, como não faz tanto tempo assim, tem mais, ela atinge até 1866 MHz de velocidade. E tem as do modelo atual, né, ao último lançamento, que é a DDR4, que chega até 4000 MHz de velocidade. Bastante rápido. Essas frequências e a tecnologia, você tem que muito ficar atento. Por exemplo, o processador está ligado diretamente com a memória RAM. Então você precisa saber qual a memória RAM que o seu processador usa e qual a frequência que ele usa de memória RAM. Por exemplo, o meu processador ele é para memória de DDR3 e para ele tem que ser uma memória de até 1600. Uma memória de 1866 não funciona para o meu processador. Que a gente vai ver aqui, o meu processador é um Core i7-3770, já é bem antiguinho já ele. Se você for dar uma olhadinha aqui nas configurações do site da Intel, a gente vê mais um pouquinho para baixo aqui, ele diz todas as informações do processador e aqui ele fala, ó,
tipo de memória de DR3 que vai de 1333 até 1600. Eu tenho uma memória de 1866 e meu computador não liga quando eu coloco essa memória. Por quê? Porque o processador só aceita até essa quantidade aqui, 1600. Para funcionar, para você ver agora, né, o computador funcionando e eu fazendo esse vídeo, eu tive que fazer um downgrade no clock do processador para a memória. Então, eu fui lá na placa-mãe, isso já é bem mais avançado, eu não vou entrar tanto em detalhe, mas assim, se você não entender muito, você vai ter que acabar fazendo esse micro ajuste técnico, vamos dizer assim. Vai ter que baixar a frequência da memória para o que o processador aceita, que é 1600. E atualmente o meu computador está rodando a 1600, não a 1866, apesar da minha memória ser dessa daqui. Então, saber qual é a memória que você vai comprar é muito importante e vem em segundo lugar. Primeiro o processador, depois a memória. Porque você tem que comprar a memória que o seu processador aceite. Aqui até embaixo na observação, ó, que é para verificar qual é a frequência do processador suporta para a memória. Porque senão, você vai precisar fazer um overclock no processador. O meu processador ele é bloqueado por overclock. Ele é o 3770 e não é K. Se ele fosse o K, dava para fazer o overclock, né? A versão K da Intel é que dá para fazer overclock. Então, eu poderia usar uma memória acima de 1600 para um processador do tipo K. Mas aí, overclock já é muito mais avançado e não é muito a intenção desse vídeo aqui. Então, tem que ficar bastante atento em verificar quais as configurações do seu processador que você está comprando para poder comprar a memória correta para ele. Continuando sobre o funcionamento, a gente tem nesse próximo slide as mesmas figurinhas do slide passado, quando eu falei sobre o processador. Aqui no início, quando você liga o computador, né, o sistema operacional está aqui, ele carrega para a memória RAM, e o sistema operacional que está na memória RAM, ele carrega os outros programas necessários para a memória RAM. E assim no dia a dia, vai ficar o processador processa, devolve a memória RAM, processa de novo, vai e fica só assim. Isso de fazer a escrita do processo aqui e a leitura para ir para o processador é muito rápido, extremamente rápido. É bem mais rápido que quando você clica em salvar um arquivo, você pega os arquivos que estão na memória RAM ou que estão no cache, né, lá do HD, né? Para salvar no HD aqui, ele vai passar muito mais tempo escrevendo ou lendo, né? Ou passando os arquivos de um pendrive para cá, assim. É claro que também tem a questão da tecnologia do pendrive, né? Que limita a velocidade. Mas salvar e ler os arquivos no HD é bem mais lento. Só que a memória RAM é muito mais rápida. E essa troca de informação tá toda hora aqui. Se você jogou alguma foto na tela, vai mostrar para cá, mas vai ficar sempre assim. Para ver na vida real, vamos dizer assim, eu tô com o Task Manager aberto aqui e o Firefox ele tem vários processos aqui e está rodando em segundo plano e ele está consumindo quase 2 GB de memória. Então, essa memória que está aqui sendo ocupada e o processamento aqui, o CPU, esse processamento, essa memória está basicamente do jeito do slide aqui. Tá processador, memória. Tá toda hora assim e aqui é muito rápido. São muitos processos que fica rodando em segundo plano e isso é só do Firefox. Se for ver o SQL Server tem um, o meu antivírus tem outro. E são muitos processos, muitos processos. E só para você ter ideia, como você tem que saber mesmo qual tipo de memória para você usar. Por exemplo, ó, eu tenho 5.8 GB de 16 no meu computador. Então, se eu tivesse com 8 GB de memória, eu já estava perto do limite já. Por isso que no meu computador eu escolhi ter 16 GB, porque ele me atende bem, tanto para jogar quando eu quero, ou para fazer coisas
máquina virtual, ou até mesmo para o dia a dia. Como eu uso muito computador, às vezes bate 7, 8 GB de memória sem eu estar nem jogando assim. Então, por isso que é importante a gente saber escolher a quantidade de memória, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, e antes de passar para o próximo slide, tem uma coisa bastante importante que essa figura aqui mostra, é que as memórias, elas são, por exemplo, começa com 1 GB, vem 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32, 64, 128, vai sempre dobrando. E quando você vai colocar, por exemplo, 4 GB ou 8 GB de memória, os processadores atuais, eles são no mínimo dual channel, ou seja, eles usam dois canais de memória. Nessa imagenzinha aqui, tem os dois canais da memória aqui. Você pode ver aí, por exemplo, em vez de, se você quiser 8 GB de memória, você não compra uma de 8 GB, você compra duas de 4, porque aí você coloca cada um e o processador acessa as duas memórias ao mesmo tempo. Só que os processos vão ser divididos uns em uma memória e outros em outro. Assim você tem dois acessos à memória de forma simultânea. Então, uma memória de 8 é bem mais lenta do que duas memórias de 4 GB. Aí você pergunta assim, mas isso faz diferença? Faz um pouco, sim. Eu que sou bem cri-cri, acho que faz a diferença. Você não vai ficar com o computador muito mais lento, mas se você puder extrair o máximo de desempenho dele, o ideal é você comprar duas memórias. Não vai acrescentar tanto assim o valor não, mas você vai ganhar um pouquinho de desempenho. Então, cada desempenho que você conseguir, né, vai ser melhor. Essa imagem aqui é um exemplo de um dual channel de uma placa-mãe. Duas memórias iguais, elas têm que ser iguais pelo menos, na frequência. No modelo pode ser diferente, mas a frequência tem que ser igual. No caso dessa placa-mãe aqui, o dual channel é nos conectores laranja, aqui. Tem placa-mãe que ele aceita nos dois conectores também. E você coloca ou no acho que é um azul, né, esse aqui, no azulzinho aqui, ou você coloca no laranja. Se você colocar uma memória no azul e outra na laranja, ele não vai fazer o dual channel. Ele vai operar como single channel, ou seja, vai ter só um canal como se tivesse uma memória. Então é bastante interessante ficar atento na hora de colocar as memórias. Se por acaso não tiver cores, né, for tudo vermelho, por exemplo. Se forem todas vermelhas, você pode colocar sempre na primeira casa. Coloca nessa primeira aqui, aí nos próximos slots você coloca nesse primeiro, ou então coloca na última aqui também. Também funciona. Mas o padrão é sempre o primeiro de cada casa. Você deve colocar as memórias para que isso funcione como dual channel. Para você confirmar se está usando dual channel, tem programas que mostram isso e eu vou mostrar aqui como que o programa diz se está em dual channel ou não. Bom, estou aqui com o AIDA64 Engine. Esse programa ele é muito bom para dizer tudo o que o seu computador tem da parte de hardware. Ele é bastante interessante e se você for na abinha aqui Motherboard, você vai ver as configurações da memória. No caso aqui está dizendo, eu tenho um Dual Channel, que é dois canais de DDR3, que é a minha memória, né? 128 bits lá do bus, e o real clock está 800. Porém, o clock efetivo é de 1600. Que como é que funciona? Como são duas memórias em dois canais, ele divide a velocidade por 2, que dá 800, né? Só que como as duas são acessadas ao mesmo tempo, dá 1600. Então, o programinha aqui está dizendo que eu estou operando em dual channel. Então, o AIDA 64 eu recomendo bastante para você ver tudo. Ele diz todas as informações aqui do processador também, ó. Não precisa nem acessar lá o site da Intel, por exemplo.
Ele diz aqui qual é o tipo de dado completo do processador, né? E tem outras informações também, chipset. Eu uso muito o sensor de temperatura para ficar verificando qual é a temperatura aqui do computador. Enfim, depois eu posso falar ele melhor. Ele é muito bom, recomendo bastante. Bom, pessoal, voltando aqui para os slides, a gente tem aqui qual é a melhor escolha, né? Eu coloquei aqui alguns tópicos, começando com quanto maior, melhor, mas nem sempre é regra. Realmente, quanto mais memória você tem, é melhor, mas não quer dizer que se você colocar, por exemplo, 64 GB de memória, o seu computador vai ficar mais rápido. Não, porque dificilmente você vai usar 16 GB, quanto mais 64, né? Então 16 GB aí é uma quantidade já bastante alta para os padrões normais atuais, né? Mas assim, tem que ficar atento que 4 GB de memória está ficando quase obsoleto. Os programas hoje em dia, o próprio Windows, só de iniciar já consome 3 GB de memória, 2,5, 3 por aí. E à medida que você vai usando o 4 GB vai estourar na hora. Aí ele vai começar a usar a memória do HD, usar HD como memória e desanda, fica tudo lento. 8 GB é o ideal. Você vê, eu estou gravando um vídeo, estou com muita coisa aberta aqui e tá 5.4 GB sendo usado. Só o Firefox aqui está consumindo 1 GB e pouco. Então, 8 GB já é o ideal para o dia a dia para pessoas que usam pouca e muita coisa já. Já 8 GB para jogos não é muito ideal. Os jogos atuais estão usando muito 8 GB e assim, só o jogo vai consumir bastante GB de memória, né? Então 8 GB vai ficar muito em cima, tá muito complicado jogar com 8 GB. O ideal é 16 GB. 16 GB sobra para jogo e sobra para o dia a dia. 16, se você deixar 16 GB, tem jogo aí AAA, né, que usa 10, 11. Então ainda tem uma margem de sobra aí para ficar bastante tempo. E 32 GB só se você for fazer virtualização, servidor, é mais para servidor mesmo, muita carga de processamento de dados, coisas assim. Então 32 GB é um cenário para pouquíssimas pessoas. Mas, dependendo da ocasião, você pode ficar atento se você vai usar ou não 32, né? Das marcas eu recomendo essas daqui. Das mais simples, a Kingston é a melhor de todas, né? Mas ela também tem memórias muito boas também, de alto desempenho. A HyperX, com a divisão da Kingston também, é muito boa, principalmente para memórias para jogos, né? E as demais também tem suas linhas para jogos e para o dia a dia, então qualquer uma dessas marcas aqui tá valendo e eu recomendo.